Olá, a partir de agora você acompanha o meu, o seu, o nosso programa Sei Pensar a Bahia. E eu já começo o nosso programa de hoje trazendo os destaques do cenário econômico internacional. A inflação nos Estados Unidos teve uma queda e chegou a 8,5%, abaixo dos 9% do mês anterior, quando havia atingido a maior taxa desde dezembro de 1981, quando alcançou 8,9%. Esses dados foram divulgados no dia 10 de agosto pelo Departamento do Trabalho do país. Na passagem de junho para julho, apesar de uma queda de 7,7% nos preços da gasolina, a taxa da inflação ficou inalterada em 1,3%. Isso porque esse recuo foi compensado por altas em outros setores, como alimentos, que subiram em média 1% na sétima alta mensal consecutiva. Em relação ao mercado de trabalho, os Estados Unidos criaram 528 mil vagas de emprego fora do setor agrícola em julho. E com esse resultado, a taxa de desemprego ficou em 3,5%, é o que aponta os dados do relatório de emprego. Assim, tanto o número de empregos não agrícolas quanto a taxa de desemprego voltaram aos níveis pré-pandemia, de fevereiro de 2020, segundo a Secretaria de Estatísticas Trabalhistas, órgão ligado ao Departamento de Trabalho americano. Ainda de acordo com a instituição governamental, a renda média dos trabalhadores do setor privado cresceu 0,5% em julho, em relação ao mês anterior. O relatório indica um quadro econômico saudável, apesar de 2 trimestres de retração do Produto Interno Bruto, o PIB. A demanda por mão de obra diminuiu nos setores sensíveis à taxa de juros, com habitação e varejo, mas as companhias aéreas e restaurantes que ainda não conseguem encontrar trabalhos suficientes. Agora vamos falar sobre as economias do mundo. E quem vai falar com a gente é o técnico da SEI, Luiz Mário Vieira. E quem vai falar mais sobre este assunto com a gente é Luiz Mário Vieira, ele é técnico da Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia. Mário, obrigada por estar aqui dividindo com a gente este tema tão importante. Me diga quais são as principais economias do mundo. As principais economias do mundo são os Estados Unidos e a China. E essas economias sofreram um processo de desaceleração. Em razão da pandemia, né, isso ficou evidente, né, e também após a guerra da Ucrânia com a Rússia. Então, as economias já vinham sofrendo um processo pós-pandêmico, né, isso em decorrência do fornecimento de matérias-primas está interrompido e após essa pandemia, né, veio a guerra da Ucrânia que afetou de maneira bem significativa os preços da energia, principalmente do petróleo e do gás natural. Então, consequentemente, esses efeitos, né, fizeram com que essas economias se desacelerassem, principalmente a economia americana, que registrou 2 trimestres consecutivos de queda. Ou seja, apresentou o que se chama no jargão econômico uma recessão técnica. A China, por seu lado, né, porque ela adota também uma política bem radical de Covid-0, ou seja, não permite que alguma localidade tenha Covid, ela continue funcionando, ou seja, ela exige realmente o lockdown. Ela também apresentou resultados bem abaixo do esperado no primeiro trimestre, em razão desse processo também da Covid e que afetou a sua dinâmica econômica, que também é baseada também fortemente nas exportações, principalmente para os Estados Unidos. Então, essas 2 principais economias se retraindo, se contraindo, né, afeta também diretamente as outras grandes economias, principalmente até mesmo a economia brasileira, que é uma grande exportadora de produtos para a economia chinesa. Diante desse cenário de desaceleração econômica, trazendo aqui para a nossa realidade Brasil,
Como é que o senhor vê esse cenário? O cenário também afetou negativamente o Brasil, né? Desde a pandemia, principalmente no ano passado, que já vinha mostrando os efeitos negativos, principalmente via o processo inflacionário, e esse processo inflacionário fez com que o Banco Central iniciasse um processo bem forte de elevação da taxa de juros, ou seja, nós tínhamos uma taxa de juros de 2%, né, até março do ano passado, e essa taxa começou a ser elevada de maneira, a gente pode dizer, muito agressiva e, consequentemente, essa elevação da taxa de juros tem os impactos, né, sobre a atividade econômica, como também tem a inflação, que, consequentemente, a inflação reduz o poder de compra da classe, principalmente a classe trabalhadora, né, que tem os seus salários corroídos por esse processo, e principalmente nesse momento, né, a inflação foi afetou mais o segmento, principalmente de alimentos, e que afeta mais as camadas de menor poder aquisitivo. E o senhor acredita que com esse pacote que Bolsonaro está oferecendo, o governo federal está oferecendo, o senhor acredita que vai ajudar a alavancar a economia? Vai dar um alento à economia e principalmente às pessoas de menor poder aquisitivo, porque você vai ter um aumento de 50%. Então isso realmente ajuda, né? Mas ainda eu acho que é insuficiente diante das reais necessidades dessa população mais vulnerável. Mas no primeiro momento vai dar um alento, principalmente no setor de primeira necessidade, que essa população gasta muito mais com esses bens, então consequentemente vai dar uma alavancada nesse segmento e consequentemente também atender às necessidades básicas dessa parte considerável da população que vive abaixo de um salário mínimo. E a Bahia, como é que anda a Bahia com relação às principais economias? A Bahia vai bem, né? Ou seja, a Bahia já apresentou um resultado positivo no primeiro trimestre e nossa expectativa para o segundo trimestre, ou seja, abril, maio e junho, né, que ela também volte a apresentar um resultado positivo, ou seja, que o PIB também seja positivo, isso em razão da recuperação do setor industrial, que vem apresentando resultados bem satisfatórios, isso em razão principalmente da recuperação da produção de petróleo refinado, ou seja, gasolina e óleo diesel vem crescendo de maneira bem significativa nesse primeiro semestre. Também a agropecuária vem mais uma vez mostrando resultados bem expressivos. Nós vamos ter uma safra de grãos acima de 11 milhões de toneladas. A geração de empregos também vem apresentando bons resultados, tanto que a taxa de desemprego na Bahia no segundo trimestre é a menor em 7 anos. Então são resultados que dão um alento e principalmente a recuperação do setor de serviços, que foi a mais afetada pela pandemia, diante daquele processo de você ter que fazer o isolamento social, o fechamento desses segmentos que tem o contato presencial como elemento fundamental, como o setor de turismo, que foi um dos mais afetados e agora já mostra um sinal bem significativo de recuperação. Então isso dá um alento que a economia baiana vai ter um segundo trimestre bom e uma perspectiva boa para o segundo semestre, que começa a partir de julho. Então são resultados que dão um alento para a nossa economia baiana. A gente está precisando de notícias positivas, né? Exatamente. Diante de tantos resultados ruins que nós tivemos em 2 anos, agora nós vamos começar a tentar colher alguns resultados positivos. E o mais importante são resultados positivos, principalmente na geração de empregos, né? Porque isso mostra que as pessoas têm a sua capacidade de renda e, consequentemente, têm uma capacidade de compra. E isso que é o mais importante. Obrigada, viu, por sua participação. Não é de nada, foi um aqui prazer. No nosso programa Sem Pensar a Bahia, viu? Mais uma vez é um prazer estar aqui na TV Alba. Obrigada, Luiz Mário, pela participação aqui no nosso programa. Agora vamos a um breve intervalo. Não saia daí, o Sem Pensar a Bahia volta já já. Estamos de volta e agora vamos acompanhar os destaques da economia aqui no Brasil. Fiquem atentos.
Dados da Pesquisa Mensal do Comércio, o PMC, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, mostram que as vendas no comércio varejista no Brasil recuaram 1,4% na passagem de maio para junho. É a segunda variação negativa consecutiva do setor, que acumula retração de 0,8% em 2 meses, em comparação com o bimestre anterior. Esse resultado de junho traz a maior variação negativa para o comércio desde dezembro do ano passado, quando a queda foi de 2,9%. As vendas no comércio varejista no país também registraram uma perda de 0,9% nos últimos 12 meses. Também é o segundo mês consecutivo no campo negativo, o que não acontecia desde agosto de 2017. No fechamento do primeiro semestre, o varejo acumulou alta de 1,4% após queda de 3% no segundo semestre do ano passado. 6 atividades acompanharam o crescimento. Entre elas, as maiores variações foram registradas por livros, jornais, revistas e papelaria, com alta de 18%. Tecidos, vestuários e calçados aumentou 17%. Já os artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria apontaram um crescimento de 8%. Os dados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, divulgado pelo IBGE em julho, sinalizam que, pressionado pela queda nos preços dos combustíveis, em particular da gasolina, do etanol e da energia elétrica, o IPCA ficou em menos 0,68% em julho, após a variação de 0,67% em junho. Foi a menor taxa registrada desde o início da série histórica iniciada em janeiro de 1980. No ano, a inflação acumulada é de 4,77% e nos últimos 12 meses o índice chegou a 10,7%. A produção industrial nacional caiu em 10 dos 15 locais investigados pela Pesquisa Industrial Mensal, PIM regional do IBGE, na passagem de maio para junho, quando o índice nacional recuou 0,4% após 4 meses de taxas positivas. Na comparação com junho do ano passado, a indústria nacional mostrou recuo de 0,5% em junho de 2022, com 5 dos 15 locais pesquisados apontando resultados negativos. No acumulado do ano, a redução verificada na produção nacional ficou em menos 2,2% e alcançou 8 dos 15 locais pesquisados. E no acumulado em 12 meses, menos 2,8%. 11 dos 15 locais pesquisados registraram taxas negativas em junho e 9 apontaram menor dinamismo. Agora eu te convido a acompanhar comigo os destaques da economia aqui na Bahia. O varejo baiano registrou queda de 1,6% no mês de junho em relação ao mês imediatamente anterior. Na mesma base de comparação, o varejo nacional recuou suas vendas em 1,4% em relação a igual mês do ano passado. O setor apresentou variação negativa de 5,3% de retração, mais intensa do que a registrada pelo país, que chegou a menos 0,3% para o mesmo período de comparação. Esses dados foram apurados pelo IBGE e realizados em âmbito nacional e analisados pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia. Em relação ao acumulado do ano, com exceção do mês de março, que alcançou 5,7%, houve perdas nas vendas em todos os meses. O resultado negativo do segundo trimestre ocorre apesar dos fatores de estímulos ao setor, como influência na liberação parcial do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. A estabilização nos índices de desemprego e a antecipação de pagamento do 13º salário de aposentados e pensionistas. Assim como observado nos meses anteriores, o efeito
Preço foi o principal responsável pelo crescimento interanual, com aumento de 39,3%, já que o volume embarcado registrou recuo de 5,7% no mês. Com o resultado de julho, as exportações somaram 8,05 bilhões de dólares no acumulado de 2022, com alta de 50% em relação ao mesmo período do ano antecedente. No recorde por atividade econômica, houve avanço em julho nas exportações das indústrias de transformação com 44%, da agropecuária com 24% e da indústria extrativa com 13%. Já as importações alcançaram 751,9 milhões de dólares em julho, com alta de 95,4% sobre julho do ano anterior. As compras externas seguem puxadas pelos combustíveis, como reflexo de conjuntura internacional, com alta no mês de 232,2%, principalmente gás, petróleo cru e querosene. No acumulado total de 2022, as importações somaram 6,58 bilhões de dólares, com alta de 55,8% em relação ao mesmo período do ano passado. O indicador de confiança do empresariado baiano, o ICEB, marcou menos 71 pontos em julho. Este índice, calculado pela SEI, avalia as expectativas do setor produtivo do Estado. O indicador foi maior do que o observado em junho, com menos 78 pontos, e no mês do ano passado, menos 101 pontos. Trata-se do segundo maior patamar do ano, inferior apenas ao de abril, com menos 67 pontos. Em relação ao registrado em um ano antes, a pontuação atual evidenciou uma expansão de 30 pontos. E com essa notícia para a economia baiana, o nosso programa Sei Pensar a Bahia vai ficando por aqui. Até o nosso próximo encontro. Um forte abraço.